Você já percebeu como, no mundo de hoje, falar demais virou sinônimo de força? Quem responde rápido parece mais inteligente, quem domina a conversa parece mais seguro, e quem fica em silêncio muitas vezes é visto como fraco, distraído ou despreparado. Mas essa leitura é superficial e perigosa. A psicologia comportamental mostra que o impulso de falar imediatamente raramente nasce da clareza. Na maioria das vezes, ele nasce da ansiedade. Estudos sobre autorregulação indicam que o cérebro, quando exposto à pressão social, busca aliviar o desconforto interno, reagindo rápido, mesmo sem reflexão. Falar, nesse contexto, vira uma válvula de escape emocional. É por isso que tantas pessoas explicam demais, justificam tudo, entram em discussões inúteis. Não porque tenham algo essencial a dizer, mas porque o silêncio as confronta. Silêncio exige presença, e presença exige segurança interna. Curiosamente, isso não é uma descoberta moderna. Há milhares de anos, Salomão já observava esse padrão humano com precisão cirúrgica. Em Provérbios, ele escreve: "Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios por entendido." Não porque o silêncio transforme alguém em sábio, mas porque ele impede a exposição da tolice impulsiva. A neurociência confirma isso. Quanto mais falamos sob impulso, mais revelamos padrões emocionais desorganizados. Quanto mais reagimos a tudo, menos controle demonstramos. O autocontrole, uma das maiores marcas de força psicológica, se manifesta primeiro na capacidade de não reagir. O problema é que fomos treinados para confundir barulho com poder, palavras com autoridade, reação com inteligência. Enquanto isso, as pessoas mais sólidas fazem o oposto. Elas observam, processam e escolhem quando falar. O silêncio para elas não é ausência, é estratégia, é proteção, é maturidade. Talvez a verdadeira pergunta não seja por que falamos tanto, mas por que temos tanto medo de ficar em silêncio? E é exatamente nesse ponto que começa uma força que quase ninguém desenvolve. Existe uma razão mais profunda para o desconforto que sentimos diante do silêncio. Ela não está apenas no hábito de falar, mas na forma como aprendemos a medir nosso próprio valor. Desde muito cedo, somos condicionados a nos provar que sabemos, que entendemos, que merecemos espaço. A fala se torna o principal instrumento dessa validação. Com o tempo, confundimos presença com exposição. Passamos a acreditar que, se não estamos falando, estamos perdendo posição, que se não reagimos, estamos cedendo, que se não explicamos tudo, estamos sendo mal interpretados. Mas essa lógica tem um custo invisível. Quanto mais uma pessoa sente necessidade de se afirmar verbalmente, mais ela revela sua dependência do olhar alheio, e toda dependência enfraquece o caráter. Salomão percebeu isso com uma clareza desconcertante. Ele observou que o tolo não busca o entendimento, mas apenas expor o que está em seu coração. Não é a sabedoria que se apressa em sair, é a inquietação interna, a necessidade de descarregar o que se sente para aliviar a ansiedade de ser notado. O silêncio exige algo raro, solidez interior. Ele nos obriga a sustentar a própria identidade sem aplausos, sem confirmação imediata e sem a necessidade de defesa constante. Por isso ele incomoda. O silêncio não incomoda por ser vazio, mas por ser um espelho. Ele revela quem somos quando não temos o barulho das palavras para nos esconder. Há momentos em que falar é necessário, mas há muitos outros em que falar é apenas uma fuga elegante do desconforto de não conseguir controlar a percepção que o outro tem de nós. A cultura atual amplifica esse impulso. Tudo nos convida a reagir, opinar e responder instantaneamente, mas quase nada nos ensina a observar, a esperar e a deixar que o tempo organize o pensamento. Quando um homem aprende a ficar em silêncio sem ansiedade, algo muda. Ele não está se retraindo, ele está se posicionando. Ele não precisa disputar espaço porque não teme perdê-lo. O silêncio nesse estágio deixa de ser ausência e se torna um filtro. E tudo o que passa por esse filtro ganha mais peso.
É assim que a verdadeira força começa a se formar, de dentro para fora. Imagine uma lâmina que é usada o tempo todo, sem descanso e sem cuidado. No início, ela parece eficiente, corta rápido, mas com o tempo perde o fio. Não porque foi pouco usada, mas porque foi usada de forma indiscriminada. As palavras funcionam da mesma forma. Quando falamos sem critério, sem intenção e sem pausa, elas perdem o impacto. O excesso desgasta o significado, e aquilo que deveria ser cortante e forte se torna comum, cego e inútil. Outra imagem ajuda a entender isso. Pense em um copo constantemente cheio até a borda. Não há espaço para nada novo. Qualquer movimento faz transbordar. O silêncio é o espaço vazio necessário. É ele que permite receber, refletir e finalmente escolher o que vale a pena manter. Há também a figura do estratega ou do caçador experiente. Ele não anuncia seus passos, ele não corre descontrolado pela floresta. Ele observa, ele espera, ele age apenas quando o movimento é estritamente necessário. Quem fala demais denuncia sua posição, sua intenção e principalmente sua insegurança. Quem domina o silêncio preserva o mistério, e o mistério, queiramos ou não, é uma das formas mais primordiais de poder e autoridade. O custo de falar em excesso raramente é imediato, ele é cumulativo. Perdemos autoridade sem perceber, criamos expectativas que não conseguimos sustentar e revelamos pensamentos ainda imaturos, sendo cobrados por eles mais tarde. Salomão expressou isso de forma definitiva em Provérbios. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios traz sobre si a ruína. Preservar aqui não significa apenas esconder, significa proteger o que ainda está em formação dentro de você. Cada palavra dita sem necessidade é energia vital desperdiçada. Cada reação impulsiva é uma entrega voluntária de controle. Sem o silêncio, nos tornamos previsíveis, reativos e fáceis de manipular. O silêncio faz o oposto, ele concentra a energia, ele amadurece a ideia, ele permite que a sua fala, quando finalmente vier, carregue o peso de uma decisão e não o barulho de um impulso. Não se trata de calar por medo ou timidez, mas de falar apenas quando a sua palavra for capaz de acrescentar mais do que o silêncio já dizia. Porque no fim, não é quem fala mais alto que é lembrado, é quem fala no momento certo. Em algum ponto da maturidade, surge um entendimento silencioso. Força não é reagir, força é escolher. Essa é a virada que quase ninguém faz, porque ela exige abandonar a necessidade de provar algo o tempo todo, exige trocar a urgência da resposta pela serenidade da intenção. A verdadeira força não está na fala constante, mas no domínio absoluto sobre ela. Não consiste em dizer tudo o que se pensa, mas em saber o que vale a pena ser dito, e principalmente, em que momento. O rei Salomão expressou essa ideia de forma cirúrgica no livro de Eclesiastes. Há tempo de estar calado e tempo de falar. Observe a ordem. O silêncio vem primeiro. A fala deve ser uma consequência pensada, não um reflexo instintivo. Isso muda tudo, porque o silêncio deixa de ser visto como ausência de coragem e passa a ser reconhecido como sinal de discernimento. Não é recuo, é posicionamento interno. Quem desenvolve essa postura começa a operar em outro ritmo. Enquanto o mundo reage, essa pessoa escolhe. Enquanto muitos se explicam desesperadamente, ela se sustenta no que é. Enquanto outros se defendem, ela apenas observa. Há uma sabedoria ancestral nisso. Os mestres, líderes e pensadores mais sólidos da história raramente foram os mais barulhentos. Eles falavam pouco, mas cada palavra carregava densidade, porque o silêncio havia preparado o terreno. Quando você aprende a suportar o silêncio sem desconforto, algo se reorganiza por dentro. A mente desacelera, as emoções se assentam, sua identidade deixa de depender da aprovação imediata do outro. Nesse ponto, falar menos deixa de ser uma técnica social e se torna um reflexo de ordem interior. Salomão volta a tocar nesse ponto.
O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura das palavras aumenta o convencimento. Não é a quantidade de palavras que transmite autoridade ou ensinamento, é a precisão e o autocontrole. Essa é a virada essencial. O silêncio não te enfraquece diante do mundo, ele te fortalece diante de si mesmo. E quando um homem está firme por dentro, ele não precisa levantar a voz para ser ouvido. Falar menos não é um simples traço de personalidade, é uma habilidade treinável. E, como toda competência real, ela começa com pequenas escolhas conscientes no cotidiano. O primeiro passo é desacelerar a resposta. Não responder imediatamente não é sinal de descaso, mas de respeito pelo seu próprio pensamento. Quando você cria um pequeno intervalo entre o estímulo e a fala, a química do momento muda, a emoção impulsiva perde força e a clareza ganha espaço. O segundo passo é observar mais do que participar. Em conversas, especialmente em grupos, perceba como as pessoas revelam suas intenções e inseguranças quando falam livremente. Quem escuta com atenção entende dinâmicas que os que falam ignoram. Isso não é manipulação, é consciência situacional. O terceiro passo é reduzir as explicações. Explique menos, justifique-se menos, defenda-se menos. Quanto mais você se sustenta em silêncio após uma decisão, mais firme sua posição se torna. A necessidade constante de se explicar geralmente nasce da insegurança, não da clareza. Um homem seguro sabe que sua presença e suas ações falam por si. O quarto passo é aceitar o desconforto inicial. No começo, o silêncio parecerá estranho. Você sentirá um impulso quase físico de preencher o espaço, de dizer qualquer coisa para aliviar a tensão. Esse impulso é o seu antigo eu buscando validação. Resista. Esse desconforto passa e do outro lado dele está a liberdade. Com o tempo, o silêncio deixa de ser um vazio e se torna um filtro. Você começa a falar apenas quando sente que a palavra realmente acrescenta valor. E, curiosamente, quanto menos você fala, mais peso suas palavras ganham quando são proferidas. Essas mudanças não te afastam das pessoas certas, elas afastam apenas o ruído, a conversa superficial e o conflito desnecessário. Falar menos não é se esconder, é escolher aparecer apenas quando vale a pena. E essa escolha, repetida diariamente, constrói uma força calma, estável e inabalável. Chegamos a um ponto delicado, porque tudo que foi dito até aqui aponta para uma verdade simples, mas exigente. Falar menos não muda apenas a forma como os outros te veem. Muda, sobretudo, a forma como você se sustenta no mundo. Quando o silêncio deixa de ser um refúgio do medo e passa a ser uma ferramenta de escolha, algo se reorganiza por dentro. A mente ganha clareza, as emoções perdem aquela urgência reativa e a sua identidade deixa de ser refém da aprovação externa. Você para de sentir a necessidade de provar quem é em cada conversa. Você não precisa mais vencer todas as discussões ou ter sempre a última palavra. Existe uma tranquilidade profunda em saber que nem tudo exige uma resposta. A vida moderna é barulhenta. Ela exige opinião, velocidade e posicionamento imediato. Mas a força verdadeira raramente nasce da pressa. Ela nasce da capacidade de esperar, observar e agir com precisão cirúrgica. Falar menos não significa viver calado, significa viver com critério. Significa permitir que cada palavra carregue intenção e não apenas impulso. É trocar o ruído constante pela presença real. Imagine como seria atravessar os seus dias sem a ansiedade de ser entendido o tempo todo, sem o peso de precisar se explicar além do necessário, sem a obrigação de reagir a cada estímulo ou provocação que cruza o seu caminho. Imagine conversas mais limpas, decisões mais firmes e uma sensação interna de domínio, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. Essa não é uma mudança de fachada, é uma disciplina interna, uma escolha silenciosa que, aos poucos, transforma sua postura e o respeito que você impõe sem dizer uma única frase. No fim, o silêncio não te retira do mundo, ele te devolve a si mesmo. E agora, a pergunta que realmente importa não é se isso faz sentido na teoria.
A questão é prática, é íntima e é sua. Na próxima conversa, na próxima provocação, no próximo impulso de falar sem pensar, você vai tratar o silêncio como uma fraqueza ou como a sua maior força?